O Evangelho de São Mateus. E o fim do mundo. Jesus, sentado perante o templo de Jerusalém, fala a seus discípulos da total destruição deste. 24,1 a 2. Sobre esta destruição, a maioria dos exegetas estão de acordo em que Jesus se referia historicamente à destruição de Jerusalém ocorrida no ano 70 depois de Cristo, mas esta destruição é figura profética da consumação dos tempos. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Perante este anúncio, os discípulos perguntam: quando sucederá? Diz-nos quando sucederá isso, e qual será o sinal de tua vinda e do fim do mundo. 24,3. Ao qual Jesus responde: olhem, que não os enganem ninguém. Porque virão muitos usurpando meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvirão também falar de guerras e rumores de guerras. Cuidado, não se alarmem. Porque isso é necessário que suceda, mas não é todavia o fim. 24,4 a 6. Como vemos nestes primeiros versículos, Jesus não responde diretamente ao quando, mas previne os discípulos de serem enganados, pois haverá muitas falsas profecias e muitos falsos profetas. Por outro lado, se bem que sucederão muitas guerras e catástrofes naturais, Jesus é claro que isto não é o sinal do fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá em diversos lugares fome e terremotos. Tudo isto será o começo das dores. Então vos entregarão à tortura e os matarão, e serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Muitos se escandalizarão então e se atraiçoarão e se odiarão mutuamente. Surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. E ao crescer cada vez mais a iniquidade, a caridade da maioria se esfriará. Mas o que perseverar até ao fim, esse se salvará. Se proclamará esta boa nova do reino no mundo inteiro, para dar testemunho a todas as nações. E então virá o fim. 24,7 a 14. Jesus continua profetizando os elementos que haverão de ocorrer antes que venha o final. Elemento que, como vemos, han sucedido desde a morte do Senhor até nossos dias. Recordemos a grande erupção do Vesúvio em 79 depois de Cristo. Como sabemos, ainda hoje, a 2000 anos de distância, o cristianismo é a terceira religião do mundo e em alguns lugares do planeta nem sequer se é ouvido mencionar o nome de Jesus. De maneira que, se fazemos caso à Escritura, o final é ainda uma esperança. Quando verem, pois, a abominação da desolação, anunciada pelo profeta Daniel, erigida no lugar santo, o que leia, que entenda, então, os que estejam na Judeia, fujam aos montes, o que esteja no terraço, não baixe a recolher as coisas de sua casa, e o que esteja no campo, não regresse para querer seu manto. Ai das que estejam grávidas ou criando naqueles dias. Orai para que vossa fuga não suceda no inverno nem em dia de sábado. Porque haverá então uma grande tribulação, a qual não houve desde o princípio do mundo até o presente nem voltará a haver. E se aqueles dias não se abreviassem, não se salvaria ninguém. Mas em atenção aos eleitos se abreviarão aqueles dias. A MT 24,15 a 22. Quando foi escrito o Evangelho segundo Mateus? Os evangelhos são verdadeiros. O texto continua com que a maioria dos exegetas consideram uma descrição que Jesus fazia, usando termos e figuras do arte. É clara a imagem da mulher de Lot que se converteu em sal, etc. Falava diretamente da destruição física de Jerusalém. A abominação parece estar referindo à estátua do César que queriam pôr dentro do templo, mas cujo intento fracassou pela resistência do povo, mas que de alguma maneira foi a gota de água que derramou o vaso que fez a grande rebelião dos judeus contra os romanos e que terminaria com a destruição do templo e a deportação de todos os judeus. Em sua mensagem teológica, Jesus nos deixa saber que no meio de qualquer tribulação sofrida por seu nome, Deus nos ama e não nos abandonará. Então, se algum lhes disser, olhem, o Cristo está aqui ou ali, não acreditem. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes sinais e prodígios, capazes de enganar, se fosse possível, os mesmos eleitos. Olhem que eu os avisei. Assim, se alguém vos disser, está no deserto, não saiam, está nos aposentos, não acreditem. Porque como o relâmpago sai por oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. MT 24,23 a 27. Outra vez Jesus previne a seus discípulos sobre os falsos profetas e aqueles que se farão passar por sua pessoa. Sobre este fato, já São João, desde sua primeira carta, dá testemunho da realização desta profecia. Ver 1 João 2,18, e desde então, como veremos mais diante,
hão aparecido muitos falsos profetas que, o único que fizeram, foi atemorizar o povo de Deus com falsas predições e falsas doutrinas. Onde esteja o cadáver, ali se juntarão os abutres. AMT 24,28. Esta frase um pouco enigmática, ha sido aceitada por muitos estudiosos como um sinal de que a vinda será tão evidente que todos se darão conta. Quer dizer, não é nem será nada que esteja escondido, mas evidente. Em seguida, inicia o que se conhece como Pequeno Apocalipse de Mateus, onde propõe, como fizeram todos os apocalípticos, os sinais cósmicos que precederão a chegada do final dos tempos. Imediatamente depois da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará seu resplendor, as estrelas cairão do céu, e as forças do céu serão sacudidas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e então golpearão o peito todas as raças da terra e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos com sonora trombeta, e reunirão dos quatro ventos a seus eleitos, desde um extremo dos céus até o outro. Da figueira aprendam esta parábola: quando já seus ramos estão tenros e brotam as folhas, sabeis que o verão está perto. Assim também vós, quando verem tudo isto, saibam que ele está perto, às portas. MT 24, 29 a 33. Recordando, sobre Apocalíptica e seus sinais, devemos pensar que todos estes prodígios cósmicos, se bem que, não se pode negar que possam ser referidos a situações físicas e cósmicas que se produzirão previamente à nova vinda de Cristo, devemos supor, dado que a linguagem apocalíptica fala por meio de sinais, que o que Jesus queria deixar claro em seus discípulos é que seu regresso seria precedido de sinais tão evidentes e potentosos que não poderiam escapar à vista de ninguém. Como suporte a isto, devemos tomar em conta a visão cósmica que tinha as pessoas do tempo de Jesus, os quais criam que a Terra era plana e o centro do universo. Não tinham nem a menor ideia de que a caída de uma estrela sobre a Terra é impossível, já que a mais pequena que nos rodeia é infinitamente maior que nosso Sol, pelo que é pouco possível que Jesus se referia a fenômenos estelares de caráter físico, mas mais simbólico. É de notar também que não finaliza seu discurso dizendo que o final do mundo está perto, mas que ele está perto. Isto é, que a salvação definitiva está à porta. Que não há motivo para assustar-se ou viver com temor. Tudo o que anteceda será o sinal de que a salvação definitiva está chegando. Notícia para todo crente de grande gozo, pelo que, longe de afastar esta ideia da vinda de Jesus, gritavam, como nós o fazemos em nossas Eucaristias: Vem, Senhor Jesus. AP 22,20, palavra com as quais se fecha o livro do Apocalipse. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que tudo isto suceda. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe nada, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas só o Pai. MT 24,34 a 35. Como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois homens no campo, será levado um e deixado o outro, estando duas mulheres a trabalhar no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor pôs sobre os seus serviçais, para tempo dar-lhes o sustento? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele outro, o mau servo, disser no seu coração: meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo, num dia em que não espera, e numa hora de que não sabe, e cortá-lo-á pelo meio, e lhe dará sua parte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Dado que ninguém sabe nem o dia nem a hora, Jesus termina seu discurso convidando a seus discípulos a permanecer fiéis e estar sempre preparados, pois sua segunda vinda será de surpresa. Goiás News Notícias, deixando todos vocês bem informados. Curta também nosso canal no YouTube para que possamos
produzir novos conteúdos, podemos concluir que a pergunta feita por seus discípulos sobre quando será o fim do mundo e quais seriam os sinais para reconhecer que o final está perto, Jesus conclui dizendo: quanto ao dia e a hora, ninguém o sabe, e pelo que toca aos sinais que o precederão, o sinal fundamental é que não haverá sinais, será o improviso, pelo que há que viver sempre preparados. Fonte: Lista Reflexões. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.